Olá, meu pessoal querido. Para quem não me conhece, eu sou Crisane, terapeuta holística em vidas passadas com o paciente online através de videoconferência que consegue acessar por si mesmo as suas memórias de passado para harmonizar questões do presente, questões relacionadas a diferentes aspectos, tanto do corpo físico, emocional, questões relacionadas a relacionamento, família, ou, se a pessoa preferir, que é o que a gente mais faz, através da captação psíquica, nós fazemos essa investigação ao passado pelo paciente, onde eu gravo o áudio e remeto em confidencial por e-mail ao paciente, sessão após sessão de captação psíquica intercalada às psicoterapias comigo, em privativo, em particular, através de videoconferência. Bom, eu estou aqui para conversar hoje sobre a vida, a defesa pela vida, e nós acabamos de passar por uma experiência bastante intensa em que eu me sinto, digamos, menos cega e entendendo um pouco mais sobre a grandeza do amor, a grandeza de Deus. A nossa filha nasceu há 15 dias atrás, em 4 de junho de 2019, e esses primeiros dias têm me remetido a reflexões que têm me levado a um profundo estado de gratidão e de entendimento um pouco mais consciente do amor, da grandeza do amor, de quanto Deus é maravilhoso e de que muitos dos nossos conceitos são mais equivocados do que a gente imagina, principalmente em torno da vida, da morte, e que temos muito a aprender, muito a desapegar, muito a entender, muito a conscientizar para fazer escolhas mais acertadas. E mesmo sabendo, desde o princípio da gravidez, desde a 12ª semana, né, que nós iríamos passar por grandes emoções durante a gravidez e depois, nós nunca pactuamos com a ideia de fazer aborto, porque a criança teria alto risco de anomalia genética. Jamais, até porque a gente sabe que isso é passível de ser curado durante a gravidez e a criança pode nascer saudável, e há muitos falsos negativos também, que aparentemente um pré-natal pode indicar que tudo está correndo bem e, no entanto, a criança nascer com problema ou vir a desenvolver algum problema depois do nascimento. E algumas pessoas poderiam dizer assim: ah, maravilha, né? Você fez uma escolha corajosa, né, em favor de levar a gravidez adiante, mas muito dolorosa, né, que quebra o coração, né, que arrebenta, né, a alma, essa sua escolha. Mas não, depende de como você entende. Depende do que você entende sobre vida, sobre morte, sobre transição, sobre desenvolvimento espiritual, sobre evolução espiritual, e o quanto nós, pais, temos comprometimento até mesmo antes de nascermos de favorecer a evolução dos nossos filhos, a começar da espiritual, a evolução espiritual. E nada é por acaso, nada é acidental, o que acontece é porque exatamente o que precisa acontecer, só que se a gente não tem conhecimento, autoconhecimento, você pode fazer escolhas que pode vir a se arrepender depois, se sentir culpado depois, que vai, né, fazer com que você se reprove nos seus testes, né? Nas suas provações. Afinal, o mundo do físico é isso, é um mundo de provas e expiações. E indo até o final, mesmo acreditando que poderia haver um milagre, que ela poderia nascer saudável, não importando o resultado, eu me sinto em paz, eu me sinto com a consciência tranquila por ter decidido pela vida. Eu me sinto honrada pelo espírito da nossa filha ter nos escolhido como os pais dela. Eu me sinto honrada por Deus ter confiado isso.
eu me sinto honrada por eu ter conseguido ir até o final, conforme eu me comprometi antes mesmo de eu nascer, de favorecer o desenvolvimento dela, que as coisas nem sempre tem que ser como a gente quer, como se a gente fosse uma criança, que quero porque quero, por causa do apego, tal, porque tem que ser do jeito que eu quero, né? Ficar sapateando, chorando e de mimimi, como uma criança que não tem capacidade de entender. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estou aqui nesse vídeo, como em muitos que eu ainda farei, em favor da vida. Muita gente opta diante de uma possibilidade de alto risco de vida da criança de fazer o aborto, porque é um aborto de direito, como no caso do estupro no Brasil. Mas mesmo os médicos sabendo, mesmo as pessoas sabendo que ainda é possível haver milagres e a criança nascer saudável, haver mudanças e a criança nascer saudável, por que que as pessoas optam por fazer o aborto? O ser humano nunca foi capaz de criar nada, nem mesmo um fio de cabelo, nem mesmo uma unha. O único que cria é Deus, nós somos co-criadores. E o único que tem o direito de tirar a vida é Deus, da mesma forma como Ele dá. Então por que que eu, humana, né, me acharia no direito de terminar com a vida de alguém que está dentro do meu útero, o que estaria no útero da minha esposa, se eu fosse o marido, o pai da criança? Então, há muitas argumentações de ambos os lados, tanto em favor do aborto quanto em favor da vida. Mas eu passei pela experiência e por isso que eu estou aqui conversando. Eu já discuti muito isso em fóruns, desde a época do Orkut, em favor da vida. E nunca encontrei argumentos que vencessem os nossos em favor da vida, nunca. São sempre argumentações rasas, pobres de entendimento espiritual, cheios de egoísmo, argumentos infundados, só para defender o ego, só para esconder o sentimento de culpa, para defender o próprio egoísmo, de achar que pode fazer o que quer e não se responsabilizar pelos próprios atos. Seria muito fácil, né, ao ter indicação, que não é nem diagnóstico, porque existe um único diagnóstico, que é coletando o líquido amniótico de dentro da placenta, faz uma punção, e isso implica em 10% de risco de aborto. Quer dizer, você vai fazer um exame desse só para deixar os médicos menos preocupados ou mais sob controle da situação? No controle da situação? Eu não fiz esse exame, era o único que daria o diagnóstico. E mesmo se te desse diagnóstico para síndrome genética, também não ia abortar. Eu sou contra o aborto de qualquer forma. Então, para que fazer esse exame? Completamente inútil. Eu não recomendo que você faça. Se você quiser fazer, tudo bem. Ah, mas os médicos indicam fazer para que você se prepare psicologicamente. Preparar psicologicamente? Criança não nasce com manual. Você vai ter que aprender uma situação nova na hora certa, de qualquer forma. Você vai ter que aprender a lidar com aquela nova situação. Então, deixa que aconteça no tempo certo. Quando acontecer, você vai aprender a lidar com a situação. Com a criança limitada ou com a criança saudável, você vai aprender a cuidar de uma criança circuncisada, por exemplo, ou de um prematuro, ou de aprender a lidar mesmo com a criança que nasce, né, na data dos 40, em torno das 40 semanas de gestação. Tudo a gente vai ter que aprender. Então, na hora certa, não tem que haver ansiedade de antecipar as coisas. Então, esses exames, né, essas ultrassom morfológica, esse exame que é feito entre a 11ª até a 13ª semana de gestação, já é possível fazer um exame que coleta um pouco do sangue da mãe, e no sangue da mãe pode haver células livres circulantes que vêm da placenta, que pode conter
informações do bebê. Então, na verdade, são apontamentos, são indicativos, são estatísticas de alto risco para avaliar a possibilidade de risco para doença genética. 3 apenas: a síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Edward, que é a trissomia do cromossomo 18, e uma terceira doença genética, que é a trissomia do cromossomo 13. Apenas esses 3. Então não quer dizer que a criança vai estar livre de outros problemas genéticos, de outras deformidades, de outros problemas de saúde. Apenas para avaliar esses 3. Então, mesmo e sabendo desses resultados, desses 2 exames, apenas são indicativos, não são diagnóstico. Mas os médicos vão começar a conversar com você como se fosse absoluto diagnóstico para o problema. Eles não vão conversar baseado em hipótese, em sugestão, em indicação, não. Esquece isso. E isso dói muito a cada consulta. Ter que conversar baseado sempre que esses exames são diagnósticos, sendo que o único diagnóstico mesmo é o exame do líquido amniótico. Enfim, independente do resultado, de indicadores ou mesmo do diagnóstico, isso não foi capaz de mudar a nossa ideia, nossas convicções, antes mesmo de ficarmos grávidos, eu e meu marido. Somos pró-vida, somos contra o aborto. Esses exames antecipados não te preparam psicologicamente, muito pelo contrário, te abala o emocional, abala a sua paz. Você não consegue ter uma gravidez tranquila, então seria melhor se você não soubesse, se você não fizesse esses exames, mas que você se apegasse mais com Deus antes mesmo de ficar grávida, durante a gravidez, e orasse muito. Se alguém da sua família, alguém do seu conhecimento vier ficar grávida, ore muito por essa grávida. Você não sabe dos milagres que acontecem durante uma gravidez, tanto com relação à mãe, em relação ao embrião ou ao feto. Então, ore muito. Uma grávida, ela está gestando a vida, ela está sendo intermediária da passagem de um espírito para o mundo físico. É uma situação delicada, dadivosa. Ore muito pelas grávidas, ore muito pelas maternidades, ore muito pelos médicos que cuidam, pelas enfermeiras que cuidam dessas maternidades, desses locais em favor da vida, da inseminação artificial, de tudo que está relacionado ao desenvolvimento em favor da vida. Ore por eles, sempre inclua eles nas suas orações. Sempre. A gravidez, dar à luz, a criança que vem na nossa família nunca pode ser visto com indiferença, nunca. Isso é hostilidade, é falta de amor, vai contra a criação também. Então, toda vez que uma pessoa na sua família, no meio dos seus amigos, está grávida, se você souber que está grávida, ore por aquela pessoa, ore em favor daquela criança que está sendo gestada, aquele espírito que está tentando fazer a transição para alcançar o mundo físico, esse mundo tão difícil, e que muitas vezes nós sucumbimos, a gente desiste. Porque é muito difícil, assim como pessoas suicidam, mas é uma questão diferente, um pouco diferente. Mas é muito difícil. Às vezes a gente sucumbe. Por várias razões. Aí tem que avaliar caso a caso, através de um pré-natal espiritual, o porquê da desistência. O porquê que levou a uma má formação genética. Cada história é diferente, não podemos generalizar. E aí, para você entender qual a sua relação com essa história, qual o seu comprometimento com essa história, aí é preciso fazer a terapia psíquica e espiritual, a terapia de captação psíquica ou a terapia de vidas passadas, se você quer acessar por você mesmo. Mas se você não quer acessar por você mesmo as informações, existe uma terapia que é muito mais eficiente, que é a captação psíquica, onde o terapeuta e o sensitivo, a dupla, vão acessar por você as suas memórias de passado, as memórias de passado do feto que está em desenvolvimento, e aí a gente vai ajudar, auxiliar a você entender todo o conteúdo, todo o contexto, tudo que está relacionado à criança, para você se preparar. O que realmente me preparou psicologicamente foi o pré-natal espiritual.
Muita gente me pergunta, né? Como você tá bem, como você é forte, como você ainda consegue falar há poucos dias do falecimento da sua filha prematura. Exatamente por isso, porque o verdadeiro suporte que eu tive foi o entendimento espiritual. Porque se eu fosse buscar apenas um apoio psicológico durante a gravidez, não seria. Eu teria, já estaria em depressão profunda, como acontece com a maioria das mães que perdem um filho precoce. Ou entra num estado profundo de tristeza, né, de entrega, ou acaba atraindo, psicossomatizando doenças, transtornos mentais, doenças físicas. E graças ao meu pré-natal espiritual, eu estava preparada para o que desse e viesse, ou uma situação ou outra, estava preparada. O melhor possível eu estava preparada. Além de toda a bagagem que eu vinha buscando mesmo antes de ficar grávida. Meu entendimento da vida, meu entendimento em favor da vida. E é isso que eu queria compartilhar por hora com você. Se você quiser continuar esse assunto, basta deixar aqui logo abaixo do vídeo seus comentários, suas perguntas, sua interação, que eu terei prazer de dar continuidade a essa conversa num próximo vídeo. Um beijo enorme no seu coração. Sejamos a favor do amor, sejamos a favor da vida, porque exatamente nessas provas que nós estamos sendo provados a todo momento. Nós viemos para doar amor. Nós viemos para ajudar na evolução uns dos outros, principalmente da nossa família. E isso é o que a gente vai levar daqui, dessa vida. É tudo que a gente vai levar. Nada mais vai ser possível levar no bolso. Apenas a nossa capacidade de amar sem medidas, incondicionalmente. Esse grande exercício do amor. Até breve.